Mas depois da Copa da Alemanha, né, em 2006, eles me mandaram, acharam que eu fui muito bem na Copa da Alemanha, e me mandaram para São Paulo, que é a minha terra, voltei para São Paulo, né? Mas para trabalhar como chefe de redação e chefe de reportagem aqui em São Paulo. Foi uma experiência muito rica, muito. Aí eu deixei de ser, você entende, de estar com a cara na telinha, até participava do Arena Sport TV, que não existe mais, com o Kleber Machado, né? Mas eu deixei de estar na frente das câmeras para ficar atrás, como chefe. E foi uma experiência muito rica, muito rica, muito rica. Para mim, foi uma experiência que parecia um BBB, porque é muito maluco. É muito maluco você lidar com gente. Imagino. Tá, e aí a função, como é que era o cargo? Era exatamente, qual era o nome? Assim, era coordenação, né? Chefe de redação e reportagem do Sport TV em São Paulo. Em São Paulo. Porque quem era o chefe de redação e reportagem do Sport TV no Rio de Janeiro, e era em São Paulo também, mas aí eu passei a exercer essa função em São Paulo, era o PC, o Paulo César Vasconcelos. Ele continua no Rio. Sim. E eu fiquei em São Paulo. E para mim foi muito difícil, foi uma experiência muito enriquecedora. Imagino. Eu acho que eu fiz grandes acertos e grandes erros. E aprendi com os meus erros também, porque é muito difícil você lidar com ego também. Claro. E no jornalismo tem muito isso, o ego. Todo mundo quer estar no jogo principal. Agora, por exemplo, Palmeiras lá, está todo mundo querendo estar, sabe? Eu sei como coisa funciona. Quem não vai fica chateado. Então, você acaba gerando, sabe, uma chateação em algumas pessoas. E eu sempre fui um cara do diálogo. Então, eu conversava com todo mundo. E eu me desgastei muito, porque às vezes eu ficava conversando. Eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Eu chegava, às vezes, a conversar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eles podiam me ligar a hora que fosse. Eu estava 24 horas à disposição. Mas eu conversava muito. Quando eu cheguei, o Sport TV estava com 6 repórteres em futebol. E eles tinham repórter número 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 era o principal. O 2, o segundo, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o jogo principal da rodada é Palmeiras e Corinthians. 1 e 2 nesse jogo. O outro jogo, não sei o quê, coloco 3 e 4. No outro, 5 e 6. Isso é desgastante pra caramba. E acabar com isso. Pensa, eu decidi acabar com isso. Eu falei, não vai ter mais... Hã? Sim, imagina. Eu terminei com isso. Aí aconteceu o quê? O 5 e o 6 ficaram eufóricos. Porque iam ter mais chance. O 1 e 2 ficaram loucos. De repente, o 1 teve que fazer um jogo do Mirassol. Ele achava, eu não ralei tanto para ter que fazer agora o jogo do Mirassol. Com todo o respeito ao Mirassol. Claro. Mas vai ter que fazer. O 6 vai poder fazer, de repente, um jogo, sei lá, que vai para a rede, digamos, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Eu falei, você vai fazer Botafogo de Ribeirão Preto, mas vai estar no jogo principal do canal. Num outro jogo, você vai poder fazer o Palmeiras. Eu comecei a fazer experiências para dar mais cancha para todo mundo. Era a minha ideia. Mas foi uma coisa, não sei se foi certa, se foi errada. Alguns não gostaram, outros gostaram. Para a Olimpíada, eu tinha 2 vagas em São Paulo. A Olimpíada 2008 em Pequim. Eu tinha 2 vagas para escolher em São Paulo. Quem escolher o Rio de Janeiro. Fiquei só com 2 vagas. Fiz a escolha. Você pode imaginar o número de pessoas que ficaram descontentes comigo. Claro. Eu escolhi, na verdade, os 2 que eu escolhi, o Guilherme Roseguini, que trabalhou comigo na Folha de São Paulo e é sensacional. Hoje ele está em Nova York. Não sei se você conhece ele. Acho que não. Ele está em Nova York. Ele está em Nova York. Hoje ele fez depois muitas matérias de esporte espetacular. Ele entendia muito de natação e é um cara, eu sei, porque eu trabalhei com ele na Folha, eu fui cobrir o Pan-Americano de Santo Domingo, 2003, com ele, e um gênio de cobertura. Legal. Então, eu falei, ele tem muitas ideias, não sei o quê, é um cara diferente. Então, vai o Guilherme Roseguini. E o outro que eu escolhi foi o Thiago Leifert. O Thiago Leifert eu escolhi e também deu muito polêmica. Por quê? Muita polêmica, porque os 2 cobriam muito pouco futebol. Sim. O pessoal que fazia futebol ficou enlouquecido, porque eles falavam, a gente está todo dia cobrindo ao vivo, não sei o quê, os 2 têm pouca experiência, e vão os 2 agora, você entende? Então, muita gente foi conversar comigo, eu estou super chateado, não sei o quê. Eu falei, mas para mim, você entende, vão ser os 2 que mais vão render.
eu preciso de pautas, eu preciso de coisas diferentes, eu preciso disso, daquilo. Eu falei, para mim, os dois que mais vão render. Então, para Sim, mim, tem que ser os dois. Eu sim. decidi. Não é que Aham, os outros não são bons, aham. mas vão ser os dois. Foram. E aí, depois, eu fiquei contente, porque os dois cresceram muito na emissora. Logo depois, o Thiago Leifert, ele foi tão bem, acharam, na Olimpíada, né? Que logo depois o Thiago Leifert foi comandar o Globo Esporte em São Paulo. Sim, foi E ali que daí ele ele começou a... aí que ele começou. E o Guilherme Roseguini virou repórter especial, e aí Uhum, começou a cobrir os principais eventos. Hoje está em Nova York. uhum, Então, ele foi pela Globo. uhum. A escolha Fazendo matérias. certa, então, no fim das contas, né? Não, foi ótimo, foi Né? ótimo. Uhum. Que Mas legal, deu é. muita confusão, porque também eu era muito amigo dos dois. Sim. Thiago Leifert, inclusive, a família da minha mãe tem um parentesco com o pai do Thiago Leifert. Ah, é? Então, aí ficou aquela coisa, escolheu porque você entende, é Claro. parente. Aham, Eu falava, não é parente, é contra-parente. aham. E eu falei, não tem parente a favor, eu brincava. Eu Sim. falei, é contra-parente, que é Aham, parente de casamento, não sei o quê. Mas eu estou dizendo, foram as escolhas que eu fiz porque eu sim. achei que seriam melhores. Não que os dois sejam melhores ou piores que os outros, Aham, mas para o evento eram os dois, para mim, mais habilitados, que sim. mais poderiam contribuir para a gente. Com ele tu ainda tem algum contato, assim, ou não? Com o Thiago, É, eu tenho mais com a irmã e com a mãe dele. sim. Porque ele é um que se tornou um... Na verdade, ele sempre foi, ele sempre cruzou um pouco essa linha de não ser só jornalista, né? Ele era um comunicador, assim. Isso. Hoje em dia, É, então, virou total essa chave, assim, né? Big virou. Brother e tal. Agora, em relação ao Thiago, eu tinha uma crítica. Ah, Eu tinha é? uma crítica. Não naquele momento. Uhum. Naquele momento eu achava interessante, mas depois que ele Sim. foi para o Globo Esporte, não sei o quê, eu acho que esporte é entretenimento, mas não é só entretenimento. Uhum. O que a gente tem que investir, aí eu concordo, tipo com o Juca Kfouri, por exemplo, investir muito em bastidores, em denúncias, você entende? A Uhum. parte política. Uhum. Esporte está intrinsecamente ligado à política. Claro. Então, eu acho que O a Juca gente tem até que fazer esse falava, trabalho. ele até falava nessa época aí que o Thiago Leifert estourou, assim, ele falava Leifertização do jornalismo, Isso, né? isso. E ele criticava muito, e eu também critico. Uhum, Eu também critico, claro. Não, com certeza. O Juca é um cara que tu te dá bem também, né? Assim, tu tem uma relação... muito. O Uhum. Juca, até minha história com o Juca é muito antiga, porque foi quem me levou para o jornalismo. Uhum. Foi quem me levou para o É jornalismo. mesmo? Eu, é, eu estudei no colégio, quando eu fiz o primário, né? O fundamental, né? Hoje é Uhum. fundamental. Uhum. Num colégio chamado Escola Nova Lourenço Castanho, aqui em São Paulo. E a diretora, a dona do colégio, era a mãe do Juca, que a gente chamava de tia Luísa. Era a Sim. mãe do Juca. Até a neta do Juca, filha do André, chama Luísa por causa da avó, Uhum. ou da bisavó dela, Uhum. que foi a diretora do meu colégio. Eu morria de medo, todo mundo morria de medo da tia Luísa, a mãe Uhum. do Juca, porque quando se fazia alguma coisa de errada, você ia na diretoria e era bronca da tia Luísa. Sim. Mas eu gostava muito dela, e aí o Juca tinha, por causa dela, eu conhecia, você entende? O André, não Claro. sei o que, pequenininho. Então, a gente tem essa história de eu ter estudado no colégio da mãe dele. Ah, E que o Juca legal. conhecia meu pai também, não sei o quê. E quando eu estava fazendo meu trabalho de formatura, né, em cima desse mundo, sabe, do futebol consumidor, sabe, de mudar Uhum. o futebol do patrocínio, de marketing, não sei o quê, eu fui entrevistar o Juca. Eu conversei muito com o Juca, que estava na Placar na época, né? Uhum. E ele, conversando comigo, falou: você gosta tanto de jornalismo, por que você não investe nisso? Tenta entrar nisso, tenta não sei o quê. E aí depois eu acabei entrando, Sim. deixando a economia de lado, não sei o quê, acabei entrando, Ah, que legal. estudei, e aí acabei entrando e foi muito legal. E o Juca, para mim, sempre foi uma referência. Sempre quando eu tinha alguma dúvida, algum conflito, eu Uhum. falava com o Juca, ele comigo sempre foi nota 10. Então eu Que tenho legal. um pouco, Pô, muito o Juca como referência. era uma pessoa, talvez a melhor possível, né, para tu poder trocar ideia, assim, né, e pedir auxílio, né, para a área que tu Eu estava acho, entrando. com certeza. Eu Acesso a acho. um mestre, né, do jornalismo esportivo. Eu É. sempre fui muito fã dele e sou
tanto quanto, às vezes até mais do filho dele. Eu acho um excelente repórter, o André. O André é excelente também. Eu digo mais porque assim, eles fazem coisas diferentes, né? Mas coisas diferentes. Muitas vezes eu achava que até que ele era mal aproveitado na ESPN, assim, porque eu queria ver mais ele. Eu acho ele assim, realmente muito bom, assim. Para mim é um dos melhores repórteres esportivos e hoje comentarista também, né? E tem um outro que me ajudou muito, o Arnaldo Ribeiro, não sei se você conhece. Claro, Arnaldo. É mesmo, O Arnaldo, ESPN, ele estava, né? O Arnaldo era da Placar. Era da Placar. Sim. Mas o Arnaldo começou, eu conheço bem a história do Arnaldo, porque ele começou no Notícias Populares, um jornal aqui de São Paulo, sensacionalista, tipo, brincava, você aperta o jornal, sai sangue, né? Sim. Que era do Grupo Folha. Aí, depois do Notícias Populares, ele passou para a Folha de São Paulo, como repórter de esporte. Quando eu entrei na Folha como repórter de esporte, o Arnaldo já estava lá. E o Arnaldo foi quem mais me ajudou. Ele é um cara muito generoso, porque ele cobria São Paulo, tinha um setorista de São Paulo, o Mário Moreira, um do Rio de Janeiro, cobria o Palmeiras, e o Wilson Baldini Júnior cobria o Corinthians, que é um especializado em boxe, mas ele cobria Corinthians. E eu entrei como reserva deles. Então, quando estava um folgando, eu ia, não sei o quê, e eu lembro que o Arnaldo comigo era fantástico, porque tinha, de repente, que cobrir São Paulo, eu chegava lá meio perdido. Ele mesmo, na folga dele, falava, fica atento a isso, cuidado com aquilo, fala com não sei quem, sabe? Claro. Então, ele mesmo de folga, o Arnaldo me ajudou bastante. Legal. É um que trabalhava para a equipe. Para a gente encerrar essa parte de tietagem sócio, enfim, são coisas curiosas aí. Também, eu sei que tu é amigo, ou tem uma relação legal com o Casagrande, né? Que é, enfim, um cara que está um dos principais comentaristas aí há muito tempo, né? Com o Casagrande tenho. Na verdade, eu tive já quando eu estava no canal, mas eu não convivi muito com o Casagrande, porque o Casagrande estava naquele período complicado das drogas, da internação, não sei o quê. Então, eu não fiquei tão próximo dele, mas eu conhecia, né? Sempre admirei o trabalho dele, democracia corintiana. Então, sempre gostei bastante dele. Mas eu tenho contato com ele muito por conta do meu pai, porque o Casagrande gosta muito de música. E o Casagrande fez um projeto, né, para homenagear a Dona Irê Barbosa, do Trem das Onze, né? Fez um projeto, montou um espetáculo musical, ele procurou meu pai para ajudá-lo. Então, meu pai fez isso, meu pai e a mulher do meu pai, eles fizeram isso com o Casagrande, e foi no Municipal, foi o maior sucesso, não sei o quê. Então, eles são muito ligados por causa da música. E também do futebol, meu pai gosta muito de futebol, mas o Casagrande também tem contato bastante com ele.